Olá, estamos aqui mais uma vez em mais uma entrevista da Mostra de Profissões Avalie e Realize. Quem fala com você é a Andréia Dias e hoje a nossa convidada, minha xará, Andréia Araújo. Tudo bem, Andréia? Olá, André, minha xará. Seja muito bem-vinda à Mostra de Profissões Avalie e Realize. Gostaria de dar a palavra para você, mas antes de te agradecer por ter aceito o nosso convite de estar aqui participando dessa mostra. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu quero dar a palavra para você se apresentar, onde você mora, que profissão é a sua, e dar um geral, assim, uma apresentação geral para a gente, para quem está nos assistindo. André, é um prazer, Avalie e Realize, é a proposta muito legal de trazer, né, esse conhecimento, essa carta de conhecimento para a juventude. E a nossa juventude, a gente estava conversando anteriormente, a nossa juventude iria amar essa proposta, mas naquela época a tecnologia não tinha avançado tanto como estamos avançados agora. É verdade. E felicidade da gente poder contribuir com um pouco de conhecimento, essa troca. Eu sou Andréia Araújo, sou psicóloga desde 2007, sou professora também, sou formada em magistério, gosto de música, tenho 2 filhos, Ah, que trabalho. legal. Eles estão lá a todo vapor, porque hoje é sábado, né? Então hoje é um dia É, especial de brincar, de se divertir. E nós estamos aqui também podendo nos divertir, é entregando verdade. conhecimento, né? O conhecimento, poder trazer conhecimento, para mim é uma grande diversão. A gente faz algo com muito amor, essa troca ela é muito, muito rica. Sou do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, carioca, da Gema mesmo, e estou aqui E para a gente construir tudo que a gente puder de conhecimento, de troca. Vamos juntos nessa jornada. Ok, então mais uma vez eu quero te agradecer, né? Porque de fato Eu estamos que no Rio de agradeço a Janeiro, oportunidade. hoje tá um sol lindo, né? As crianças também têm 2 Dia filhos aqui, perfeito. foram para casa da vovó Ah, que e nós legal. estamos aqui. Coisa Mas daqui a boa. pouco, coisa boa. Mas daqui a pouco a gente vai seguir aí no nosso sabadão. Mas agora estamos aqui, né, para a gente poder contribuir aí com a nossa juventude, que um dia também vai inspirar os nossos filhos, né? Com certeza. A gente quer plantar essa inspiração, né? Isso aí. Então vamos lá, Andréia. Você já falou um pouquinho de você, de onde você mora, da sua formação, e você é psicóloga, né? É, que hoje nós vamos falar um pouquinho da sua experiência no CRAS, que é Centro de Referência e Assistência Social, é isso mesmo? Isso, CRAS, Centro de Referência da Assistência Social. Isso. Um programa da assistência social, né? Da Secretaria de Assistência E Social. explica um pouquinho mais para a gente o que é o CRAS, se ele existe só no Rio de Janeiro ou se é algo de nível nacional e como que funciona, assim? Explica um pouquinho para a gente o que é o CRAS. Então, o CRAS, ele é um programa social da Secretaria de Assistência Social, primeiramente vindo do governo federal. Ele tem a existência dele desde 2009 e o nome dele era NAF, Núcleo de Apoio à Família. E em 2005 o CRAS ele se torna realmente o centro de referência da assistência social, através dos Hum, projetos de lei. Então, realmente foi decretado esse programa como um atendimento para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade e risco social. Mas uhum. também para toda a população, até porque depois, mais para frente, eu acredito que a gente vai poder estar falando também da estrutura dele, mas para a população de uma forma geral, dentro do cadastro único, onde a pessoa vai poder ser contemplada com diversas propostas, né, da política pública da assistência social para a população. Entendi. Então, como é que funciona a estrutura desse centro de referência? Que tipo de serviços relacionados à saúde mental, já que a gente está falando aqui do psicólogo no CRAS, né?
que tipo de serviços relacionados à saúde mental ou à área mental, enfim, se encontram lá nesse centro de referência que a população pode ter acesso? Então, para a gente entender como funciona essa atuação na saúde mental, eu vou precisar ir um pouquinho atrás. Na nossa Tá. formação, né, como psicólogo, a gente vai achando que a gente vai fazer aquele trabalho único, né, do atendimento clínico, que é uma Aham. proposta super interessante para a saúde mental das pessoas, mas a psicologia ela tem uma carta, assim como também outras estruturas, né, de acadêmicas, por exemplo, a medicina tão conhecida. Você vai ver que muito Uhum. mais além da clínica geral, a gente vai ter a pediatria, a ginecologia, a urologia, um monte de especialidades. Na psicologia também não é diferente. Na psicologia, além da clínica, que é tão conhecida, e eu acho que hoje também, na estrutura da empresa, né, na psicologia organizacional, eu acho que são as mais faladas, existe também outras psicologias, né, a institucional, a psicologia social, e a psicologia social, ela tem um braço forte nas políticas de assistência social. Sim. E quando você for ver o técnico que trabalha com a política social, a política institucional, você vai ver a psicologia social atuando fortemente. E a clínica, ela não vai sair, mas a clínica ela vai ficar de plano de fundo, com o Uhum. olhar e a escuta daquele profissional. Dentro do Sim. CRAS, a gente tem uma equipe que é multidisciplinar, então a gente vai ter diversos profissionais além do psicólogo. A gente com certeza vai ver ali o profissional de serviço social, que é o assistente social, o pedagogo e alguns outros, né? Vai depender da estrutura do CRAS, como o município e a secretaria municipal daquele município entende o quantitativo, né, de funcionários, mas no geral a equipe técnica que vai estar ali compondo vai ser o psicólogo, o assistente social. A Hum. gente pode ver em alguns CRAs os pedagogos que vão trabalhar com fortalecimento de vínculo com as famílias, Aham. oficinas, um trabalho assim onde vai ampliar, né, com a família. Agora, atualmente, temos novidades, né? O serviço com a primeira infância, que é o Criança Feliz. A gente vai ter Aham. as visitadoras que vão até a casa das famílias para poder saber do desenvolvimento dessas crianças. E temos também as cadastradoras do Cadastro Único, que trabalham também com o Bolsa Família, além das recepcionistas, enfim. Então, é uma equipe bem grande e Uhum. esse psicólogo ele vai trabalhar de forma multiprofissional. Ele vai trabalhar também junto, principalmente, ele vai trabalhar com assistente social e o atendimento vai deixar de ser o tão conhecido clínico para se tornar um atendimento conhecido como psicossocial. Ah, sim. E aí, nesse atendimento psicossocial, esse psicólogo, ele junto com o assistente social, vai construir um atendimento para a família com um olhar, sim, da psicologia, de escuta, entendendo aquela pessoa e aquela família como um ser com suas questões, mas também priorizando a valorização dos direitos como cidadão, para ele se reconhecer na sociedade como um cidadão, porque justamente isso não acontece. A gente vê Hum. famílias e pessoas que vão sem entender o seu direito, seu funcionamento dentro da sociedade. E o psicólogo do CRAS, ele vai trabalhar dentro dessa proposta. Entendi. Falei um Algo monte de coisa, né? A gente vai importante. aos poucos, né, mexendo. Sim, sim, a gente começa, assim, com aquilo que é geral, depois a gente vai especificando, né. Isso. Mas isso que você trouxe é de suma importância, Andréia, porque quando você fala assim, o lugar do indivíduo na sociedade, você está mexendo com a questão da identidade, né, da Sim, pessoa. Então, o psicólogo até na clínica e até como você falou na empresa, ele vai trabalhar com esse indivíduo dentro de um todo, então acho que super, super legal, bem sim, legal sim. mesmo. E falando um pouquinho do seu ingresso na faculdade de psicologia, você já tinha pretensão de trabalhar com essa área social, psicossocial, ou não? Isso foi algo que surgiu ao longo do teu caminho, ao longo da tua formação? O trabalho com o social, ele foi aos poucos, né,
tomando corpo e vindo me abraçando, né, ao longo da carreira. No início, eu costumo contar essa história e eu acho que deve ser muito rico, eu imagino, para quem está iniciando, terminando o ensino médio, como que as profissões tocam, né, de alguma forma, o nosso interesse. E eu fiz uma formação em magistério, a minha formação no ensino médio, e eu me lembro de uma das aulas de psicopedagogia, onde a professora ficou falando do comportamento de um dos alunos de uma turma, um estudo de casos. E esse aluno, ele, na época, ele se via como um cachorrinho, e ele se comportava na aula. E aí ela continuou explicando o caso, como os pais lidaram com essa criança, como a turma enxergava, como os amigos enxergavam, sendo que o conteúdo da matéria não era só esse, né? Mas só que o meu olho brilhava e eu ficava assim, muito interessada pelo que aconteceu na sequência, como foi o desenvolvimento daquele trabalho, e ali começou a me startar, né, aqueles insights. Eu acho que eu gosto dessa área do comportamento, de entender, e quando surgiu a oportunidade do vestibular, a escolha foi psicologia e vim até hoje com a psicologia. E o social, ele surgiu nos meus primeiros passos como no mercado. Eu já ingressei na Secretaria de Assistência Social. Eu sempre já me interessava pela clínica, mas na Secretaria de Assistência Social eu me tornei uma técnica do SUAS, né? É o Sistema Único de Assistência Social, e a gente começou a trabalhar ali no núcleo de atenção à mulher em situação de violência. E ali eu comecei a entrar em contato com as políticas públicas, com a política institucional, com o direito do cidadão, toda essa parte, né, da psicologia social. A gente vai ver muito institucional nas eletivas, a gente vai ver muito na parte acadêmica o social falando muito dessa parte. E aí eu comecei nessa área e vim até hoje, né? Me abraçou até hoje, a clínica veio junto, e muitos outros projetos, né? Conforme a gente vai construindo o nosso caminho, a gente vai agregando muita coisa. Mas o meu início foi assim, dessa forma. Exatamente. Você estudou aonde, Andréia? Eu estudei na Unesa, né? A Faculdade de Estácio de Sá. Comecei na Barra, depois, conforme a gente começou a fazer os estágios, eu precisei vir, porque eu sou de Campo Grande, né, no Rio de Janeiro, precisei ir para o campus de Santa Cruz, por conta dos estágios, por conta da carga horária que não batia. E aí finalizei o curso ali, em Santa Cruz, em 2007. Você finalizou em 2007? Isso. Entendi. Então você tem 15 anos. Isso. 15 anos de caminhada, bastante tempo, E a né? gente acha assim que caminhou pouco, né? Porque já foi num caminho onde você foi desfrutando. Nossa, que legal! Nossa, que interessante! Então, quando você olha para trás, nossa, já vi tanta coisa, mas parece que caminhamos pouco, né? O desejo da gente crescer e conhecer, o quanto ele está ali, vai fazendo do caminho um lugar prazeroso, né? Entendi. Então, você já deu uma palhinha para a gente do que faz um psicólogo no CRAS, né? Mas tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer dentro disso, que você não tenha falado lá no início? Da construção da equipe. O que faz um psicólogo dentro de um centro de referência e assistência social? Se tem mais alguma coisa que você querer especificar, que seja específico do psicólogo? Sim, então, o psicólogo, além desse trabalho em conjunto com a equipe técnica, ele vai, como ele é um profissional da psicologia, ele vai estar, assim, quando o psicólogo e o assistente social trabalham dentro do CRAS, existem algumas funções que vão se igualar. Vou dar só um exemplo. Por exemplo, chegou um idoso, o atendimento a crianças, adolescentes, jovens, mulheres, pessoas com deficiência, não existe um perfil desse público, a gente atende toda a população. Então, por exemplo, chegou um idoso que deseja dar entrada na sua aposentadoria
por idade. Então, esse idoso ele tem direito a dar entrada ali nesse processo dentro do programa do INSS, da Previdência Social. Então, esse psicólogo, para além das suas competências e da sua formação, ele também vai conseguir desenvolver dentro do CRAS um atendimento onde ele vai prestar essa construção dessa busca dessa aposentadoria com esse idoso. Se esse idoso não sabe como funciona, ele pode esclarecer. Junto também com o pedagogo, ele pode também, nas oficinas, são inúmeras oficinas, elas vão de acordo com a regionalidade. Então, por exemplo, se estamos num CRAS, o CRAS ele existe em todo o Brasil, toda a extensão do Brasil, todos os estados. Eu só não sei quantificar quantos são desenvolvidos, né, o quantitativo, né, mas no Brasil inteiro a gente vai encontrar o Centro de Referência da Assistência Social, que é um programa do governo federal assegurado a toda a população. Tudo bem que o fazer do psicólogo está muito junto da equipe, né? Ele perpassa no fazer do assistente social, no fazer do pedagogo, ele está por ali, mas o que é específico dele, assim, lá dentro do CRAS? Explica um pouquinho para a gente, por favor. Então, o trabalho do psicólogo dentro do CRAS, ele é um psicólogo social. Então, esse trabalho da psicologia clínica, onde ele vai fazer um atendimento, como se fosse dentro do consultório, ele não vai acontecer. Esse psicólogo, ele é social, então ele vai fazer um trabalho com a família. O Programa de Atenção às Famílias, que é o PAIF, é um programa que vai fazer um atendimento específico com aquela família que está em vulnerabilidade, que não está entendendo, como eu falei no início, a sua individualidade, a sua identidade como cidadão, aquilo que ele tem direito. E esse psicólogo ele vai trabalhar essa identidade do cidadão, daquilo que ele tem direito dentro das políticas públicas que foram assim construídas para o cidadão. O psicólogo vai junto dessa família construir um plano de entendimento dentro dos atendimentos daquilo que ele tem direito. Por exemplo, aos programas socioassistenciais. Não é só um benefício que o governo está entregando a essa pessoa, mas é uma oportunidade, por exemplo, no Bolsa Família, dele ter aquela condição de não somente receber o valor para comprar comida, mas de repente ele quer voltar aos seus estudos. Então essa compreensão de ser, que ele pode adquirir conhecimento, construir uma vida para ele, resgatar esse lugar dentro da sociedade como um cidadão e saindo daquele lugar da vulnerabilidade, essa compreensão desse imaginário, o psicólogo ele vai conseguir trabalhar junto com essas famílias. Nas oficinas também, porque o profissional do CRAS, ele trabalha muito com a questão da regionalidade. Por exemplo, o psicólogo está vendo que ali naquela região, as mulheres, elas desejam crescer financeiramente, desejam encontrar um lugar no mercado de trabalho. E elas querem desenvolver uma competência e ali, de repente, elas sabem trabalhar com artefatos, com artesanato. Então, junto à equipe e ao profissional que trabalha com as oficinas, por exemplo, ele vai trabalhar ali a identidade dessa mulher e fortalecer os vínculos familiares, o vínculo que essa mulher tem consigo mesma, de estrutura, das competências dela. Poxa, eu estou aqui buscando para minha família um benefício, mas eu também tenho capacidade de construir um trabalho de artefato, então eu vou aqui na oficina me desenvolver. E o profissional de psicologia vai trabalhar isso dentro da identidade dessas famílias. A princípio, né, esse é um dos trabalhos assim, muito interessantes que o psicólogo consegue construir ali, esse é o diferencial, por conta da sua escuta, da formação dele. Ai, que legal. Então, assim, porque trabalho em equipe, muitas vezes, né, se o profissional não tem muita clareza, assim, né, do seu lugar, acaba, às vezes, podendo se confundir, né, com o fazer de um outro profissional. Então, é bem interessante a gente ter, assim, não é dizer que ele vai se fechar dentro de uma bolha, até porque não dá, né, para ele fazer. Mas é muito interessante. Todo multidisciplinar, ele está dentro da equipe, mas esse
esse quê, assim, entender qual é o lugar, o diferencial dele que você falou é muito legal. A questão de entender o seu lugar dentro de uma equipe multidisciplinar vai ser algo muito valioso, porque, por exemplo, o profissional o o pedagogo, o do serviço social, vai ter uma forma de enxergar aquele indivíduo. A gente até vai construir um trabalho juntos, mas entender que aquele sujeito ele está ali numa construção de identidade, esse é um papel fundamental do psicólogo dentro do CRAS, porque ele vai fazer essa interlocução com os demais profissionais. Muito legal, Andréia. E diz pra gente, que cursos você considera importantes para um psicólogo que deseja trabalhar dentro de um centro de referência e assistência social, ou dentro dessas áreas de políticas públicas, essa área psicossocial? Tem algum curso de formação, ou de reciclagem, ou pós-graduação? Como é que é essa formação pós-graduação? A pós-graduação, quando eu atendia no núcleo de atendimento à mulher em situação de violência, eu cheguei a fazer uma especialização contra a violência à mulher, né, a construção das políticas públicas. Então, até a Universidade PUC, que ofertava essa especialização. Agora, com relação ao profissional que trabalha na assistência social, existem muitos cursos, além das pós-graduações, existem muitos cursos de capacitação, até mesmo para esse profissional que trabalha dentro diretamente do equipamento, a própria secretaria ela está sempre provocando. Essa última secretaria que eu estava trabalhando, era muito legal a provocação, até essa conversa que você citou, do profissional entender o seu lugar dentro da equipe que é multiprofissional, porque uma coisa perpassa pela outra nas atividades. Essa discussão era uma discussão atualizada dentro dos equipamentos, porque por sermos equipe multidisciplinar, essa compreensão, às vezes, para o profissional que estava chegando, para o recém-formado, era algo assim desafiador para a compreensão do seu papel, da sua atuação, principalmente porque o desenho que a gente tem na psicologia é o profissional ali atendendo num perfil, né, clínico, onde eu vou fazer uma escuta, e dentro dos equipamentos socioassistenciais, a dinâmica é muito diferente. Você vai fazer essa escuta, mas ela tem uma compreensão de um outro lugar. Você vai fazer o entendimento daquele indivíduo, a sua psique, o seu estado, né, dentro da sociedade. Sim, vai fazer, mas de um outro lugar. Então, essa discussão era muito legal. Então, os cursos, a gente sempre tinha parcerias, né, com as universidades, e aí a gente ia recebendo cursos junto com as equipes, mas pós-graduação a gente vai ter em política pública, institucional. Agora, outras específicas, porque os nomes vão se diferenciando ao longo das universidades, né, distribuídas no Brasil. Mas, assim, de uma forma geral, políticas públicas, psicologia institucional, o próprio CFP, né, o Conselho Federal de Psicologia, e os conselhos regionais também, eles propõem cursos de tempos em tempos, do SUAS. Então, assim, está sempre renovando, é um tema muito, assim, possível de acesso, então, para se renovar, da psicologia social. Entendi. Então, é algo que o próprio, quando você chama de equipamento, é ali a própria instituição, seria isso? Os equipamentos são os núcleos, né, de atendimento, os programas de atendimento, CRAS, CREAS, NIAN, CIAN, Criança Feliz. Entendi. Então, eles mesmos acabam levando a oportunidade desse profissional estar sempre se atualizando e propondo Oportunizando, sim. ações. Sim, por exemplo, e assim, de acordo com a regionalidade, o público do meu CRAS, do município X, deseja muito entender a respeito do BPC,
que é o programa da aposentadoria ou de benefícios socioassistenciais por doença do INSS. Então, eu tenho uma demanda muito grande ali. Então, vou especializar aquele profissional para poder fazer o atendimento àquela população. Entendi. E aí, a própria secretaria, dentro do seu corpo técnico, vai entender que os seus equipamentos precisam de uma especialização e eles propõem cursos e acompanhamento, aquilo que for pertinente, as parcerias, por exemplo. Eu trabalhava no município de Seropédica, e ali na Seropédica a gente tem a Universidade Rural Federal, né? Sim. Do Rio de Janeiro. Então, a própria Rural, ela oportunizava, e ainda temos muitas parcerias junto com os profissionais, tanto de serviço social quanto de psicologia. Então, a gente está sempre participando dos cursos. O último curso que tivemos foi de fortalecimento de vínculos, e foi riquíssimo. Muitos profissionais, e até mesmo não só do município de Seropédica, mas de toda a Baixada do Rio de Janeiro, tiveram essa oportunidade de participar, de se certificar. Os certificados são bem importantes, mesmo não sendo uma especialização lato sensu, mas um curso é muito legal. E assim, uma vez pensando no profissional que já está lá dentro, mas para que uma pessoa que tenha interesse, vamos supor um jovem, alguém que tem interesse nessa área que esteja assistindo a gente, né? Ele terminou a faculdade de psicologia, ou está terminando, olhou lá essa parte de psicologia social. Para entrar, ele tem que ter uma formação já específica em políticas públicas, em psicologia social. Isso é requisito? Depende da proposta do processo seletivo que ele ingressar. Por exemplo, eu desejo ingressar num concurso público. Então, o edital desse concurso está ali sugerindo e está solicitando aquele profissional ter uma especialização. Isso vai ser um requisito prioritário e que pode, na concorrência, ele ficar de fora caso ele não tenha essa especialização. Eu estou procurando uma vaga, mas o processo seletivo é contratual. É contrato e eles não estão solicitando essa exigência de especialização. Então, esse profissional, de repente, não vai precisar dessa especialização, e ele, com a sua formação, ele vai conseguir ingressar. Vai depender muito da regionalidade, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, na Baixada, o formato contratual das prefeituras não tem tido essa solicitação. Eu não sei se nos projetos, por exemplo, como no Rio Saúde, da Prefeitura do Rio, já modifica algumas coisas, porque aí, de repente, não é contratual, vai fazer como CLT, e aí eles desejam uma especialização, e isso pode prejudicar o candidato, caso ele não tenha. Ele pode ficar com um item a menos, e ali naquela concorrência ele não conseguir a vaga. Vai depender muito do formato da proposta da vaga e da exigência. Mas, de uma forma geral, mesmo com a formação, é possível, pelo menos na Baixada do Rio de Janeiro, conseguir uma oportunidade de trabalho somente com a formação. Entendi. E como você avalia as condições atuais do mercado de trabalho para um psicólogo trabalhar lá no Centro de Referência e Assistência Social? A situação do mercado, você já meio que começou falando disso quando você fala da regionalidade, quando você fala do que é proposto, de como é estruturado esse processo seletivo. Só a questão de ampliar um pouquinho. Como é que você vê as demandas as condições do mercado para esse psicólogo? Essa pergunta eu acho que é muito desejada, né, de todos os que estão procurando, né, essa oportunidade. Sim. Eu até pesquisei os salários, porque a gente fica muito, não diria preso, né, mas a gente fica muito envolvido com a nossa realidade e acaba não visualizando de fora, né, estamos dentro de um estado, né. Então, aqui na região sudeste, no Rio de Janeiro, né, vou ser mais focal,
a gente vai ver muitos formatos em contrato. Então, para o mercado, para quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, ele vai encontrar um formato contratual. Quando você vê concursos, eles têm uma data específica e você não vai ver de forma frequente a proposta de efetivação desse profissional de psicologia social. Você vai por exemplo, um período de 12 meses, de repente, alguma prefeitura vai fazer um lançamento de uma proposta de concurso, e aí você vai ter a oportunidade de se efetivar no mercado. E aí, essa proposta salarial certamente vai ser mais segura, um valor diferenciado do que da proposta contratual. Que a contratual ela te deixa com algumas fragilidades no sentido de vínculos. E dentro do concurso você tem um vínculo mais vitalício e o valor salarial também ele vai te dar uma segurança melhor. Isso é uma realidade aqui no Rio de Janeiro, mas ela não se modifica muito dentro da região sudeste. Aí eu vou ficar devendo as demais regiões. Sim. Mas a proposta, ela geralmente ela vai gerar em torno ou de uma contratação, dependendo da prefeitura, ela vai ter um vínculo CLT, a maioria delas não tem, mas algumas têm sim, se você buscar oportunidade, você vai encontrar sim, ou então efetivação através de um concurso. No concurso você consegue uma bonificação, um salário com um valor mais interessante do que na contratual. Uhum. Mas o bom profissional e na sua busca ele vai conseguir um salário razoavelmente dentro da proposta para o mercado da psicologia. Entendi. E quando você diz contratual, esse contrato geralmente ele é temporário, ele não tem tempo indeterminado, não, ele é temporário. Ele é temporário e ele é renovado. Geralmente, o profissional ele acaba se formalizando ali naquele lugar. Até a gente falou dos cursos, então, às vezes, ele está numa sequência de cursos, por exemplo, teve um contrato onde eu trabalhei que eu estava fazendo uma pós. Então, a proposta era somente mesmo formalizar o contrato de um ano para o outro, mas a continuidade era prevista. Mesmo tendo que renovar de 12 em 12 meses, tinha a segurança de saber que aquele profissional daria continuidade no serviço. Entendi. E o CLT, que você diz, é o de carteira assinada. Carteira assinada, justamente. Com os vínculos trabalhistas todos assegurados. Esse a gente vai encontrar, mas não com tanta facilidade quanto o contratual temporário. Entendi. Sobre a jornada de trabalho, como costuma ser a jornada de trabalho desse profissional, psicólogo que está lá no Centro de Referência e Assistência Social? O profissional de psicologia ainda tem um combate, né? Pedindo as 30 horas de trabalho, mas as próprias prefeituras têm proposto uma opção, né, desse profissional que vai trabalhar 16 horas, ou vai trabalhar 30 horas, ou 40 horas. Então, dependendo da proposta, você vai ter essa oportunidade do profissional de psicologia trabalhando 2 dias na semana, 3 dias na semana, que é o que nós mais vemos, ou então, dependendo da proposta da prefeitura ali, né, e da necessidade do município, ele vai trazer uma oportunidade também de 40 horas. Você vai ver muito profissional trabalhando 40 horas se ele for ocupar o cargo de coordenação daquele serviço. Dentro do cargo de coordenação do serviço, ele precisa ter uma formação, porém, ele não necessariamente vai executar as competências da sua formação. A competência dele vai ser de gerenciamento mesmo, de coordenação daquele equipamento. Isso é muito interessante, até porque o profissional ele é reconhecido dentro do próprio quadro ali dos funcionários que estão dentro da assistência social, e aí ele é convidado a uma coordenação e ficar ali num período de 40 horas. Para alguns profissionais é interessante.
Sim, sim, entendi. Que aí ele desempenha ali a função de gestor, né? De gestor, e Naquela... aí já vai desenhando também um outro perfil, além da competência dele, né, acadêmica, de formação, ele vai desenvolver um outro perfil, e aí a proposta de crescimento também é muito interessante, porque aí você já vai saindo da ponta, né, como eles costumam falar, né, que é a equipe técnica, e você começa a ter um desenho de gestão e de também entender o funcionamento mais geral da estrutura, né, da assistência social, e aí também ele pode galgar, né, as, o crescimento dentro da secretaria. Entendi. E olhando para essa questão que você está colocando, que habilidades você considera imprescindíveis, Andréia, para esse profissional que queira atuar nesse setor? Nesse, não sei como eu chamo, né? Setor ou equipamento, enfim. Mas dentro dessa Setor, realidade. equipamento. Equipamento é um termo que se usa e a gente fica tão envolvido e acaba familiar para a gente. Sim, Mas é sim. o setor, é o programa, Dentro dessa realidade, né, do de trabalho assistência social. social, dentro de trabalhos sociais, o psicólogo, assim, que habilidades você considera imprescindíveis para esse psicólogo, seja o que está começando, seja o que já tem uma caminhada lá, seja o que quer galgar esse lugar de gestão, que pensa né, desbravar mesmo lá dentro, aquela habilidade assim, ou aquelas habilidades que você considera imprescindíveis para esse profissional. Então, o profissional, e aí de forma geral, não só o psicólogo, né, o profissional tanto de outras formações, mas que deseja trabalhar como técnico do SUAS, né, Serviço de Assistência Social, ele vai precisar, primeiramente, ter desenvolvido as suas competências da graduação, logicamente, porque ele ali, por mais que ele vai desenvolver num campo específico, ele não vai deixar de ser aquele profissional da formação dele. Isso é muito importante. É claro que se houver a especialização na área social, onde ele vai lidar diretamente com a temática do trabalho da assistência social, isso vai ser de fundamental importância, porque ele vai enriquecer o seu repertório, né? Ele vai ter uma profundidade maior para poder tocar em determinados assuntos e entender o trabalho multidisciplinar. O profissional que vai entrar nessa jornada, né, digamos assim, nessa caminhada com a política pública, com os desenvolvimentos do cidadão, ele precisa também ter esse interesse em conhecer as leis, os projetos que estão envolvendo as propostas sociais para as famílias, de forma geral, para a população, a questão da cidadania, tudo isso é algo muito importante para quem deseja trabalhar com a questão do social, né, da assistência social, entender o sistema único, né, de Hum. assistência social é primordial para aquele profissional que deseja trabalhar nessa área. Ele vai se envolver com questões também que dizem respeito a políticas, mas principalmente a questão da política pública, a construção da política pública de direito para a sociedade. O que a sociedade tem de direito dentro ali da assistência social. Isso é muito importante para esse profissional. Aham, entendi. E enquanto habilidade, assim, habilidades pessoais mesmo, né? O que que você pontuaria assim para esse profissional, não apenas assim em termos de conhecimento técnico ou acadêmico, né? Mas habilidades pessoais mesmo dele mesmo, né? Porque tem coisas às vezes que a gente vai se deparar no mercado de trabalho que a gente não aprende na academia, né, Com na certeza. faculdade. Então, assim, de repente, esse jovem que não se vê ainda na condição de entrar numa faculdade de psicologia agora, já visando um serviço social, mas ele sente uma inclinação para essa área, que outros investimentos ele pode fazer em si mesmo para desenvolver habilidades que vão contribuir com ele lá na frente, uma vez que ele consiga entrar é, num, num setor público para trabalhar como psicólogo social.
A primeira coisa que uma pessoa deseja para trabalhar nessa área, é na psicologia, né? Ela precisa desejar e gostar de trabalhar com pessoas. A gente vai lidar com o ser humano. Então, assim, independente da área, seja organizacional, social, clínica, você vai lidar com pessoas diretamente. Então, assim, habilidades emocionais que te levam à empatia com o próximo, a importância do outro, o olhar que o outro tem sobre si mesmo, perceber, isso vai ser habilidades que a pessoa vai precisar ter consigo. A gente costuma até brincar, é, a pessoa ama máquinas, não gosta de contato, não quer, não quer saber o que está acontecendo ali, ela precisa de ser prática e não quer entender a fala do outro. É uma pessoa que ela não está errada nem certa, não se trata dessa jornada de contabilizar erros e acertos, né? Na hora de escolher a vocação e a orientação profissional, você vai precisar observar aquilo que te atrai. E se você é atraído a dar importância ao que o outro ser humano aqui próximo a você está te trazendo, você está desenvolvendo ou já tem em você uma habilidade, de repente, para potencializar, para lidar com o outro. E aí você só vai entender se esse outro que você quer trabalhar, por exemplo, dentro da psicologia, é na área organizacional, é na área clínica, é na área social. Mas lá no início, né, antes de tudo, antes do conhecimento técnico, antes de qualquer coisa, você precisa desejar trabalhar com seres humanos. Esse vai ser primordial para aquele profissional que vai trabalhar com pessoas, que vai precisar entender o olhar de um público, né, que vai estar ali o tempo inteiro, integralmente, trazendo demanda para você, e você vai precisar ter ali esse interesse, né? Lá no fundo, né, no núcleo, né, no recheio, você vai precisar Sim. desejar, né, auxiliar aquele outro com o teu trabalho. Então, eu coloco como uma das maiores, ou se não, a principal, né, das características para esse profissional que deseja ir mais fundo, né, no trabalho com o ser humano. Sim, com certeza. E essas habilidades socioemocionais, elas são as mais requeridas, né? Tanto do profissional, como você falou, do profissional que trabalha diretamente com isso, mas a gente vê aí o profissional psicólogo que atua, por exemplo, na empresa, né? Às vezes ele vê um profissional com uma capacidade estupenda, assim, técnica, mas às vezes socioemocional, né, fica deixando a desejar. Então, fica aí a dica para você que está nos assistindo aí, não deu ainda para começar na faculdade, vai ter que jogar um pouquinho para frente, mas começa trabalhando essas habilidades em você, Se independente. desenvolva, né, como pessoa, até porque isso vai trazer um autoconhecimento violento. Exatamente. A gente costuma dizer violento, né? Porque é como se descortinasse um lugar onde se, nossa, uau, é o entendimento, você vai dar nome àquilo que você já fazia, já atuava, e também vai conseguir classificar aquilo que você precisa ainda caminhar um pouco mais e desenvolver um pouco mais. Justamente, Andréia. Olhando um pouquinho mais para essa realidade lá do trabalho, ficou faltando aqui só uma perguntinha para a gente já ir caminhando para o final. Na atuação, lá na realidade da atuação desse profissional, existe algum risco que esse profissional corre? Olhando um pouquinho para a questão ergonômica agora, né? Seja um risco físico, seja um risco na própria saúde mental desse profissional que está ali lidando com pessoas em situações de vulnerabilidade, né? Existe ali algum risco à saúde desse profissional psicólogo que atua, isso é saúde no geral, né? Física, Física. química, psicológica, enfim. Você que já Muito legal essa pergunta, muito legal. existe algum Ela risco?
Existe riscos, assim como toda a profissão, né, que vai apresentar o ônus e o bônus, Sim. dentro do funcionamento, a gente vai lidar com as impossibilidades da realidade que está à nossa volta. Por Uhum. exemplo, como a gente está falando de CRAS, eu não posso deixar de fazer um paralelo com o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência, que também é Aham. um dos setores que atende a população. Por exemplo, só para entendermos, o CRAS ele vai trabalhar com a prevenção. O Uhum. CREAS ele já atua com profissionais especializados que vão contribuir para aquela pessoa que já passou pelo risco e já vivenciou uma situação de risco. Então, Aham. por exemplo, famílias que estão em vulnerabilidade de um possível abuso sexual. Aquele CRAS que já faz o acompanhamento da família vai fazer os devidos encaminhamentos para que não ocorra essa possibilidade. No CREAS, a família já vem com o abuso perpetrado. Desculpa, falhou. Com o abuso executado. É. Aham. Então, assim, o abuso já aconteceu naquela família, então a equipe ela vai ter todas as funções, né, para atuar com aquela família que já teve o seu direito violado. E o profissional que trabalha diretamente com essas questões da vulnerabilidade e dos riscos que já foram, né, que já aconteceram, esse profissional, ele com certeza vai lidar ali com a sua impotência diante da situação. Então, ele pode estar sofrendo ali um risco de estar sendo tocado na sua saúde mental. Então, ele vai precisar também, em grupo, trabalhar as suas impossibilidades enquanto profissional. Uma região, de repente, onde muitas famílias passam situação de fome e a Secretaria de Assistência Social não tem recursos de cesta para alimentar aquela quantitativa de pessoas, e somente algumas pessoas conseguem, e outras vão estar ali à mercê, né, diante daquele quadro. Então, as impotências, elas vão estar ali o tempo inteiro, né, no imaginário, flutuando com aquela equipe, né, porque nem tudo a gente vai conseguir ofertar para aquele usuário, que a gente chama de usuário, né, as Uhum. famílias que fazem o uso do serviço, nem o tempo todo a equipe vai lidar com essas dificuldades, né, digamos assim, e aí a questão da saúde mental vai ser algo muito importante a ser trabalhado. Outro ponto, além desse risco emocional, né, é o risco físico. Dependendo da localidade que esse CRAS está instalado, você pode estar dentro de um ambiente de risco, de perigo, de pessoas que estão envolvidas com movimentos onde há criminalidade, então aquele profissional pode estar trabalhando numa região de risco, assim como, né, nas unidades de saúde, está dentro de uma comunidade e ali é o local, de repente, de risco, e aqueles profissionais da saúde estão envolvidos dentro daquela situação, assim também é a equipe do CRAS. De repente, ela vai estar inserida dentro de um ambiente, de uma comunidade, onde ela pode viver alguma situação específica de risco. Então, esse profissional que trabalha dentro desse lugar não está ileso a essas questões. Entendi, o fator da segurança pública, né, que você está Sim. tá dizendo, assim, o risco físico, né? Esse seria um dos riscos físicos, também até do atendimento, porque o CRAS ele é para toda a população. Então, se um morador de rua, população de rua, desejar entrar no serviço e solicitar qualquer coisa, ou até mesmo chegar lá e pedir, porque a gente deixa as roupas que os próprios pertences, que os próprios usuários deixam para doação, e quiser uma camisa, um casaco, está frio, ele quer uma roupa, ele pode entrar, ele quer beber água, ele quer utilizar o banheiro para os usuários, ele tem esse direito de entrar. Então, e se ele estiver portando alguma coisa ou colocar a equipe em risco, também Uhum. temos a segurança pública que fica à disposição
essa é a proposta, de termos também a guarda municipal, a segurança pública também, frente ao prédio, né, ao local, o equipamento, para proteger também a equipe que está ali servindo a população. Então, esse é Sim. um risco que fica, que o profissional fica à mercê, mas existe uma proposta de guardar a equipe também. Entendi. A equipe não vai estar descoberta, digamos assim. Aham. E você trazer isso é de suma importância, né? Porque Sim. quando que a gente que está de fora vai ter esse olhar de quem está lá dentro, né? A gente não tem, assim, não é algo que faz parte do nosso universo. Então, tá aí, mais uma vez, a importância da gente estar trazendo vocês, profissionais que estão ali no mercado de trabalho, para conversar, para mostrar a realidade do trabalho do profissional que está ali. Mais uma vez, a gente agradece, André, a sua contribuição e eu tinha falado que a gente já estava caminhando para o final, mas assim, acho que você já colocou pontos positivos e negativos, mas para a gente encerrar, coloca os pontos positivos e negativos e depois você já pode emendar assim, que conselho você daria para os jovens, para as pessoas que de repente estão cogitando a possibilidade de buscar um trabalho, uma atuação, ou aquele profissional que está transicionando de carreira, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? Antes da gente começar a gravar. Enfim, fala um pouquinho dos pontos positivos e negativos, amarrando assim num geral, e já levando o teu conselho para o jovem ou para aquele profissional que está em transição de carreira, que está olhando assim para a área social. Então, a área social é uma área muito rica e tem muito trabalho a fazer. A gente tem desafios para a população que a gente quer conquistar sempre, como eu acabei de falar, dos riscos. Então, o desejo de ampliar esse apoio não só aos profissionais, às equipes e à população, sempre vai estar ali presente, algo que vai estar muito vívido dentro da equipe, esse desejo de que as coisas sempre avancem, né, no sentido de priorizar a sociedade e de oportunizar conhecimento para ela e para a equipe, né? Então, essa entrega, esse é um ponto muito positivo, porque esse movimento e esse sentimento, ele perpassa por toda a equipe que deseja trabalhar no social, esse desejo, porque é um caminho de atendimento de políticas públicas. Então, quem trabalha com política pública sempre vai ter sentimento vívido de construir, de entregar o melhor. Então, isso é um ponto muito legal. Existe campo para o trabalho, existe crescimento. E o ponto negativo, que eu não diria tão negativo assim, são os desafios das realidades de cada região, né? Sim. Esse seria um ponto, não diria tão desafiadores, porque nem toda região vai ter a estrutura desejada, né, para entrega, não só. Isso não deixa de existir a possibilidade de um trabalho, uma construção de um trabalho. E a questão salarial, a questão das horas de trabalho, o crescimento de conhecimento, esse seria algum. E outra coisa que você me pediu para falar a respeito dos pontos desafiadores. Então, aí dos pontos positivos que usando a área social ou mesmo para o profissional que está em transição de carreira. Que Sim. conselhos você daria para eles? Então, o profissional que está. Mergulhe nos cursos, mergulhe em tudo que existe de resolução, curso, as especializações, vai fazer com que esse profissional ele avance passos, dos passos, né, mais conhecidos e tradicionais. Vai dar o destaque para esse profissional e ele vai da proposta de um reconhecimento de cargo,
caso seja o desejo desse, vai dar esse avanço a ele, até mesmo também na parte acadêmica, caso ele deseje trabalhar também isso vai dar um up muito grande para a carreira desse profissional. Se você deseja o formato de tem muito caminho no Brasil de concurso, aproveite os momentos, né? Porque o concurso é que posso assim dar de segurança para todos que estão ingressando, né, nesse momento. A transição, ela nunca encare a transição como algo, oh, uau, eu estou passando turbulência, não. A transição é o ponto, como eu diria, ela abre oportunidades para crescimento das folhas e a copa vai ficando cada. É isso, você estava num caminho, sua copa estava num desenvolvimento, ela começa a dar frondosa, a ficar muito bonita e a querer dar outras funcionalidades, algo muito abrangente. Eu estou vivendo um momento de projeto de crescimento incríveis e tudo que eu construí até aqui só está me levando a um caminho. Não tenha medo. Aliás, se você buscar nessas plataformas, é a questão da transição de carreira, porque a gente está vivenciando um fenômeno de mudanças. A gente sai da pandemia, profissionais transicionando, crescendo e indo para caminhos que eles nem imaginavam. Né? E aí a construção de profissões novas, de especializações novas. Então, assim, a transição é o que temos para o momento, é o que está dando sentido no momento também. E aconselhando, né, os profissionais, acreditem nesse novo momento de investimento, onde a gente tem um boom de informação. A gente estava falando lá no início o quanto a gente desejava viver isso na nossa época. Tantas informações, tantos passo a passo, como dar continuidade ou crescer para determinado objetivo, oportunidade para poder construir. Hoje a gente tem a evolução socioemocional, construção de vocação, carreira para crianças, sabe? O pai está sendo orientado onde ele vai poder desenvolver junto da criança competências para ele, de repente, na adolescência, na juventude, já ter um desenho do que ele gosta, do que ele faz, o quanto isso é um avanço sensacional para a gente se conhecer e se entender no mercado. Então, assim, aproveite conteúdos, aproveite isso que está acontecendo aqui agora, né? Essa troca para a gente crescer e saber como que é o funcionamento das profissões, especificamente hoje a gente está falando do profissional de psicologia. Olha que avanço, né? Olha que ouro que a gente tem, né? Antes não tinha mapa, né? Agora parece que estão desenhando os mapas para a gente construir aos poucos os nossos tesouros, né? Então esse é o conselho que eu deixo para o profissional que está começando agora, para os estudantes que estão ainda namorando, né? Entendendo a vocação e a carreira, a profissão que querem seguir daqui para frente. André, que conselhos preciosos. Mais uma vez, a equipe Avalie e Realize agradece a sua participação e também deixando aí para você, desejo de muito sucesso na sua carreira, tá bom? Você havia conversado que está nesse momento de transição, e assim, quando você começou a falar da transição, seus olhos brilharam mais do que em qualquer outro momento, né?
E é isso aí mesmo, por isso que, né, você derramou seu coração aí incentivando, vai, aproveite, porque o momento é esse de realmente investir tanto em quem está começando, quanto quem está transicionando, e esse é o nosso objetivo aqui, da Vale Realize, poder cooperar tanto com quem está no início de carreira, como quem está querendo transicionar, com conhecimento aí de quem já está no mercado de trabalho, e você faz parte dessa história, Andréia Araújo. Muito obrigada pela sua participação. Andréia, E obrigada também, eu agradeço. Eu agradeço a oportunidade de a gente poder fazer essa troca, a gente faz um caminho, né? Enquanto a gente conversa, a gente vai revisitando, né, as oportunidades, os crescimentos, tudo que a gente pôde, né, construir até aqui e entender um pouco mais, né, junto com essas oportunidades, né, de reflexão. E me sinto também muito privilegiada, né, de contribuir com as informações para tanta gente que está nesse momento, né, de construção. Isso é ouro, né, para a gente. é verdade, André. Obrigada mais uma vez e saúde e sucesso aí para você, sua família, sua carreira, tá bom? Muito obrigada. Vale e Realize também, sucesso para vocês. Estamos juntos, sempre que precisar, pode contar comigo. Tá ótimo, querida. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.